Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa aula sobre noção de fração. E aqui no canal você vai assistir várias aulas sobre este mesmo assunto. Essa é a primeira das aulas de fração. E eu começo te perguntando: você sabe o que é fração? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Olha só, fração seriam coisas picadinhas, o pedaço de um todo. Vamos começar com uma coisa bem deliciosa que todo mundo ama. Você gosta, não gosta? Então, se eu tenho aqui essa pizza, primeiro conta comigo quantos pedaços tem essa pizza. Vamos lá, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tem 6 pedaços. Se eu for à pizzaria e comer esse pedaço aqui, eu estou comendo uma fração da pizza. Um pedaço do todo, ok? Então, fração é pedaço de um todo. Esse todo pode ser o corpo humano, pode ser tantos ml de líquido de uma determinada garrafa. Esse todo tem vários contextos, vários assuntos eu posso picar, vários assuntos eu posso pegar pedaços, não é verdade? Aqui, por exemplo, ainda falando dessa pizza, já que eu comi um dos 6 pedaços, eu vou escrever desta maneira que vocês viram aqui. Esta forma de escrever é chamada fração. E nesta fração eu posso identificar, a fração, aliás, é um numeral, ok? Esse numeral, eu vou ter ele em várias situações. E se eu comesse 2 pedaços dessa pizza? Se eu tivesse mais gulosa um pouquinho, comesse 2 pedaços. Ah, então agora eu comi 2 dos 6 pedaços. Mas tem uma forma correta da gente falar essa fração. 1 em 6, eu vou dizer 1/6. 2 em 6, eu vou dizer 2/6. Sextos me lembra qual numeral, pessoal? 6, porque essa pizza está dividida em 6 partes. Mas tem pizza que eu posso dividir em 8, inclusive é o mais comum, né? Se tivesse dividida em 8, seria 1/8, 2/8. Aí eu vejo em quantos pedaços foi dividido. Calma, vamos devagar e sempre para que você consiga compreender mais coisas. Olha só, é importantíssimo que você perceba que fração é divisão. Esse numeral que nós chamamos de fração, por exemplo, 30 quintos, certo? Ou seja, eu tenho uma fração, essa fração ela pode ser depois, mais para frente, um pouquinho, quando a gente compreender melhor esse assunto, eu posso passar essa fração para uma divisão, aonde eu vou ter 30 dividido em 5 pedaços. Depois nós vamos discutir um pouco mais sobre isso, mas neste primeiro momento eu queria que você soubesse que fração é divisão. Eu coloquei aqui a imagem de um quebra-cabeças, porque quebra-cabeça ele vem divididinho, não vem? Vocês já montaram? É muito bom, inclusive. O quebra-cabeça, ó, vamos imaginar este quebra-cabeça que nós estamos vendo. Ele está dividido em quantas partes? Esse aqui, que está na tela. 4. Concorda comigo? E a fração, ela precisa ser dividida em pedaços iguais. Confere, esses pedaços estão de tamanhos iguais? Não tem problema ser de cores diferentes, não, tá? Mas os pedaços precisam ser iguais. Então, essa peça vermelha aqui, ela é uma das 4 peças. Ou seja, ela é um quarto, certo? Quando nós temos o denominador, daqui a pouquinho eu te falo o que que é isso, 4, a gente fala quartos. Vamos começando a acostumar aí com essas questões de fração. Deixa eu passar um pouquinho para frente. E aí, voltando às pizzas, né? Eu coloquei aqui uma fração que agora foi menos dividida. Lembra que aquela estava em 6? Essa aqui só está em 2 partes. Então, esse pedaço aqui, ó, que já foi comido, tadinho, ele representa um dos 2 pedaços. Então, eu vou ler essa fração como 1/2. Por que meio? Porque partiu a pizza exatamente ao meio, concorda? E agora eu preciso te contar que o número que fica em cima é chamado de
numerador, porque ele está lá nas nuvens, certo? Então, numerador é o numeral que fica em cima. Denominador, ele é quem dá nome, ele denomina a fração. Mas a gente, só para memorizar, ele está debaixo, ok? Então, o numeral de cima é o numerador, onde que ele está? Nas nuvens, e o debaixo é o denominador. Fechou? Bom, continuando aqui a nossa história, então toda vez que eu disser numerador e denominador, eu estou me referindo às partes desta fração, tá bom? Bom, vamos ver o que mais que a gente precisa saber aqui sobre fração. A gente precisa aprender a ler, né? Essa fração, a escrever por extenso. Muitos professores cobram, né, a leitura e é muito importante mesmo. Então, vamos lá? Então, quando a fração está dividida em duas partes, eu leio um meio. Tudo que é dividido em dois foi cortado ao meio. Fechou? Quando está dividido em três, ó, veja que o debaixo é que me dá o nome. O numerador fica normal, ó, 5. Sim. O debaixo, que é o denominador, ele que denomina, ele que dá nome, ó, 5 terços. Quando é sobre 4, eu falo quartos, então 8 quartos. Olha lá, o de cima fala normal, 12. E o de baixo, 5, eu vou falar quintos. Se for sobre 6, eu vou dizer sextos. Se for sobre 7, eu vou dizer sétimos. Se for sobre 8, eu digo oitavos. Eu sugiro que agora você pause o vídeo e tente falar uma por uma, para você memorizar essa nomenclatura. Tudo bem? Vamos continuar. E se for sobre 9, como é que eu falo? Eu vou dizer nonos. Opa, passou aqui um pouquinho. Se for sobre 9, eu digo nonos. Se for sobre 10, como é que eu falo? Décimos. Tá vendo aqui, ó? Décimos. E se o denominador for 11, o que que nós vamos fazer? Vai ser a partir de aí, a partir do 10, nós vamos ter uma nomenclatura especial. Eu vou falar 11 avos. Tudo que é a partir de 10 vai aparecer avos, com exceção de 100 e 1000. Agora lá, ó, o de cima fala normal, 12 avos. 27, 13 avos. Ó, esse aqui é um pouquinho diferente. 67 centésimos, que seria a exceção, centésimo e o milésimo. Ó, 401 avos. Veja que o numerador a gente fala normal, 4, né? Olha lá, o numerador é normal, 13. E o denominador, 102 avos. E aquele que é especial, que é sobre 1000, eu falo milésimos. Recapitulando, quando passa de 10, nós vamos colocar a nomenclatura avos, com exceção do milésimo, do centésimo. Tudo bem? Sugiro que você pause o vídeo e fale para você memorizar. Olha essa situação. Um grande time de futebol do Brasil tem apenas dois jogadores que foram convocados para a seleção brasileira. É o grande sonho dos jogadores, não é? E aí, ele está perguntando que fração desse time foi convocada, ou seja, que pedaço. Pensa em fração como pedaço, como divisão, como, né, como se eu fosse picar esse time aqui. Primeira coisa, para eu responder qual fração, eu preciso saber quantos jogadores tinham. Vamos contar comigo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao todo são 10. Sempre o total fica embaixo, que é o denominador. E o numerador é sobre o que eu falei. Não foram dois apenas convocados? Então, 2 de 10. 2 em 10, eu falo 2 décimos. Repete comigo: 2 décimos. O 2 é o numerador e o 10 é o denominador.
Sempre o denominador é o total. Repete comigo. O denominador é o total. Para que repetir? Porque quando a gente repete, a gente memoriza, ok? Continuando a nossa história, eu vou passar aqui. Olha essa questãozinha que caiu na Saresp, bem tranquila, já está até aqui com gabarito para vocês. Ó, esse quadriculado, ele tinha 9 partes, até vou partir aqui, ó. Ele tinha 9 partezinhas, se a gente contar um por um. E ele me pergunta, que fração que foi pintada? Qual a fração da parte pintada? Ó, pintada só tem duas, mas 2 partes de quanto? De 9. Lembra que aqui embaixo vai ficar sempre o total. Se são 9 partes no total, eu ponho 9. Inclusive, o total está pegando também a parte pintada, hein, pessoal? Certinho? Ah, eu quero saber como é que eu leio esse 2 em 9. 2 nonos. Muito bem. Vamos falar de novo? 2 nonos. É assim que eu leio essa fração. Continuando, eu quero te mostrar que fração vem até nessas questões de reportagens. Olha aí, 2/3 das crianças em idade do mundo não têm acesso à internet. Fala o relatório do Unicef, ó, 2/3. Como é que a gente pode escrever 2/3? Alguém aqui sabe? Escreve aí para nós, 2/3. Eu vou escrever em numeral, ó, 2/3. Significa que eles pegaram o mundo inteiro e dividiram esse mundo em 3 partes. Cuidado com a forma com que você vai dividir. Tem que ser partes iguais. O desenho não está muito igual, não, né, gente? Mas tem que ser igualzinho, viu? Porque senão a fração não é válida. E aí, 2/3, então, 2 das 3 partes do mundo falou sobre esse relatório do Unicef. Entendido? Então, fração é algo que vem no nosso cotidiano. É isso que eu queria te mostrar aqui nessa tela. Agora, para já ir finalizando esse nosso assunto inicial de fração, eu vou te falar sobre a questão de frações que representam um inteiro. Olha essa situação, que a Sara estava com muita fome e ela comeu toda a pizza que a mãe dela deixou. Que fração que ela comeu? Ué, comeu tudo. Mas estava picado em 4. Você está vendo lá o desenho? Se estava picado em 4, a Sara comeu 4 dos 4 pedaços. Concorda que ela comeu tudo? Então, toda vez que o numerador e o denominador forem números iguais, eu posso dizer que isso é igual a um inteiro. Ou seja, tudo. Eu piquei, mas fui lá e comi tudo, né? Então, existem frações que representam o todo, que representam partes inteiras. E eu queria que a gente compreendesse um pouquinho melhor sobre isso. Olha essa tela, cheia de frutas, né? Cheia de maçãs. Essa maçã, essa primeira maçã, ela não foi fracionada, ela não foi dividida. Então, eu posso dizer que eu tenho um inteiro da maçã, né? A segunda maçã foi dividida ao meio. Mesmo que tenha sido dividida ao meio, eu fiquei com ela toda para mim. Então, se eu pegar, ó, uma parte mais uma parte, eu vou ter 2 das 2 partes. 2 meios é igual a um inteiro. A próxima fração foi dividida em 3 partes. Se eu comer 3 das 3 partes, eu comi também um inteiro. A diferença é que eu piquei ela mais, mas eu comi do mesmo jeito. Se eu picar a fração em 4 e eu comer 4 das 4 partes, eu também comi o inteiro. Se aqui na minha melancia eu piquei em 8 e eu comer 8 das 8 partes, eu também comi o inteiro. Tô muito comilona, né, gente? Então, eu quero te mostrar que se o numerador for igual ao denominador, isso representa um inteiro. É importantíssimo que você compreenda isso, tá bom? Em muitas situações de fração, nós trabalhamos com o inteiro. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido muito bem essa situação, porque fração é algo que nós temos aí com muita frequência no nosso dia a dia. Não deixe de assistir às próximas aulas de fração, que nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Tchau, tchau.